clicando nas nuvens. Isso. Pronto, já botei. É porque no Google Meet não tem essa opção. Aí a gente não estava acostumado com gravação. Não tem essa opção, né? Tem sim, tem como gravar assim no Meet. Eu é que não sei, Janete. Não, mas tem. Daí que eu não gravei nada, porque eu não sei. Também não, mas tem. Gratuito, tá? Se for gratuito, não tem mais. Acabou. O gratuito acabou. Então tá vendo. Então já era. Leda, você tira as fotos? Você faz as fotos? Leda está ouvindo? Não, né? Eu consigo tirar, mas eu não consigo visualizar todo mundo. Só tiro por parte. Não tem problema. Eu vou tentar fazer. Eu tenho tentado, mas não sei se eu tenho conseguido. Vamos ver. Por que você não vai lá no View, Leda, e bota a galeria? Porque a galeria também tem um limite, Marise. Quando é para Dependendo a fotografia geral, todo mundo, quando tiver, é ruim. Quando está apresentando o slide... Tem limite? Tem limite. Não, do slide eu tamanho consigo da tirar tela. todos. Dos slides eu tiro. Eu achei que não. Desculpa. Uma de vocês também precisa destacar o sinalizante, né? Por enquanto está lá o Eric já destacado e os slides, mas na hora que outra pessoa for sinalizar, aí é preciso trocar, destacar, né? No caso, destacar uma outra pessoa. Como é que destaca? É colocando pin? A minha versão já está traduzida, eu não lembro qual a expressão que está. PIN. É pin? É PIN. Tá. É PIN. Melhor Aí testar depois remover spotlight. Testem aí a troca da pessoa destacada. Tá. Eu vou me destacar para me testar eu mesma e agora eu vou me tirar. Como é que você se tirou? Porque eu não estou conseguindo tirar, viu, amor? Remove. Mas como é que chega no remove? Naqueles 3 pontinhos e branquinhos. Onde é que estão esses 3 pontinhos? Sumiu, perdi. Só vai poder fazer isso, acabou. Janete. Só vai poder fazer isso. Essa opção só aparece quando alguém está destacado. No momento não tem ninguém destacado. Espera aí, Maurício, o que eu estou enxergando nesse momento são os slides de um lado e do outro lado escrito AVP. APP. Não, então, porque não tem ninguém destacado. Destaque uma pessoa. Mas eu não posso destacar, não tenho ninguém aqui para destacar. Você está destacando escolhe a pessoa, clica 3 pontinhos. Espera aí, Maurício, só um instantinho. O que eu estou vendo é um slide, é o nome da Marise agora, e onde é que ficam esses 3 pontinhos que eu não vejo? Escolhe o quadradinho da pessoa que estiver com câmera aberta que você quer destacar. Mas eu não tenho ninguém, eu não vejo ninguém. Que eu Você estou está no vendo. Você está no computador, ou Janete? Estou no computador e só estou vendo o slide e agora está escrito do lado direito, AVP, quer dizer, deve ser você. Sim, então tem várias funções de exibição lá em cima. Então tem lá a galeria, você pode acionar a exibição de galeria. Tá, voltou todo mundo. Na galeria, eu fui na galeria, voltou todo mundo. Obrigada. Isso. Aí você escolhe a pessoa que vai destacar, clica nos 3 pontinhos, aciona a opção de destacar e aí ela ficará destacada. E para voltar, eu vou lá em cima e retiro. Vou para o Gallery. Ok, obrigada. Entendi. Na mesma pessoa. Entendi. Mas o destaque está com a fala. Porque você ainda não destacou. Isso você pode na lista de participantes também. Por exemplo, eu vou botar o Eric de volta. Destacar vídeo do Eric. Agora você pode ir lá no Eric e tirar o destaque dele. Ou passar para outra pessoa. Não precisa nem tirar o Eric. Você pode escolher outra pessoa para destacar. É possível destacar até 2 pessoas na tela do computador. Do celular fica só uma, não fica 2.
Aí você pode fazer pela vendo? imagem da pessoa ou pode clicar também na lista de presença, também consegue fazer o destaque. Para você não ficar se perdendo lá procurando a pessoa, na lista de presença tem uma setinha apontada para o lado direito e ali abre uma caixa de opções para seleção. Felipe, a Suzana entrou? Entrado. Sim. Já entrou. Súlia, a Suzana entrou, tá? Estava Eu estou aqui. preocupada. Bom dia. Desculpa, eu também fiquei, mas consegui. Conseguiu, né, Bom Suzana? dia. Graças a Deus. Bom Ai, dia, que bom bom, que dia. agora que eu estou vendo você dizendo problema de luz, não é? Aconteceu um pico aqui, já estava tudo certo, mas enfim, acontece. Está tudo aqui, já consegui. Espero que não aconteça de novo, mas estamos aqui, tá? Tá, maravilha. Olha, Janete, Oi. já são 10h10. Acho que tá bom, né? O que acha de a gente Acho- começar? Acho que sim. Acho que começa, né? É. Então, Vocês vamos podem ver se também tem fazer mais... uma rodada de distribuição do link rapidinho pelo WhatsApp, e aí começa, em seguida que as pessoas vão entrando. É sempre bom, né, enviar o link novamente alguns minutos antes. Eu mandei para algumas pessoas, né? Bom, então eu acho que a gente vai começar. Vamos avisar ele, né? Chamar ele. Pode. Vamos começar? Apresentar, então, gente, bom dia a todas as pessoas aqui. Destacar Bom dia a todos, né? Nós vamos começar, então, a palestra, né? O título já está aí no slide, né? A natação, por sinal, eu não sei, a natação e suas provas, glossário em Libras, né? O palestrante é o professor Eric Romeu Hipólito de Souza, né? Ele é mestre em diversidade e inclusão pela UF e professor de Libras do DESU. Já agradecemos ao Eric por aceitar o convite do Manuário para fazer a palestra. Boa palestra, Eric, pode começar. Quem é o intérprete? Sou eu. Muito obrigada. Suzana. Primeiro eu queria começar... já Suzana, se organizaram? Suzana. Pode continuar. Eu vou abrir aqui. A Suzana? Ah, tá certo, então. Tá ótimo. Então, é verdade. Eu agradeço primeiramente pelo convite, mas é verdade o que a Vilma já mencionou. Eu estou trabalhando agora como professor do DESU, mas há uns anos atrás, né, eu era instrutor de ensino de Libras. Eu comecei assim, né, na escola Paulo Freire, lá em Niterói. Então, eu comecei como contrato, né, lá, fiquei um tempo ali, mas eu era o único professor surdo que trabalhava lá. Tinha um outro professor, um outro professor ouvinte, sabia língua de sinais, mas eu era o único professor surdo. Então, eu trabalhei por alguns anos nessa escola. Acredito que uns 10 anos eu trabalhei na prefeitura.
lá, e era um trabalho muito árduo, porque eu estava sozinha, né, passando toda essa ideia para o grupo, para o entendimento de como acontecia, mas foi um trabalho que eu tive bastante experiência. Então, eu sou o professor Eric Hipólito, e esse é o meu sinal, e eu vou falar para vocês sobre o glossário da natação e suas provas, né? Queria também dizer para vocês que eu também tenho experiência com a UFRJ, né? Eu trabalhei lá também. E nesse momento que eu trabalhava no município, nas escolas da prefeitura de Niterói, eu também trabalhei na UFRJ e, nossa, era uma distância muito grande para eu poder estar lá. Na verdade, em Macaé, eu trabalhei em Macaé, e era uma distância enorme para o que eu tinha que fazer, né, para atender os meus 2 trabalhos. Então, quando eu fiz essa transferência para o DESU, né, do INES, trabalhando no departamento de ensino superior, começou o ensino remoto por conta da pandemia, né? Então, ninguém pôde me ver presencialmente, mas continuamos todos os trabalhos através das transmissões, né, do trabalho remoto mesmo, e as pesquisas, os grupos de pesquisas, e também outros cursos de extensões que eu faço parte, né, por exemplo, Jogos em Libras, que é um grupo de pesquisa que eu faço parte, e também o grupo de vocês, que é o Manuário. E agora, trabalhando no DESU, eu estou dando continuidade a todo esse meu processo acadêmico e profissional. Então, eu posso dizer para vocês que é uma experiência em que eu venho aprendendo bastante. Isso tem sido muito bom para mim, para o meu aprimoramento. E eu aproveito porque, assim, isso foi muito proveitoso para mim, porque eu já estava nos meus estudos de mestrado, e isso me ajudou bastante a entender a vida acadêmica, a entender como eu deveria produzir meu trabalho. Então, mais uma vez, como vocês estão vendo aí o título da minha palestra, que é A Natação e Suas Provas, o Glossário em Libras. Esse é o meu foco de estudo no mestrado. A minha dissertação, ela falou sobre isso, e esse é o sinal de natação, sei que foi perguntado. Então, eu percebi também que precisava de sinais específicos para esta área, para esta modalidade de esporte, e percebi, assim, que não tinham sinais tão específicos. Quais eram as informações, desculpa, quais eram as informações para essa área? Eu percebi que havia uma escassez de sinais nessa modalidade, e então comecei a minha pesquisa através disso, pensando nos campeonatos, as provas que são relacionadas a essa modalidade, e fui buscar fundamentos, claro, que estabelecesse o meu trabalho, para também entender as regras que se encaixavam, por exemplo, como vocês assistiram às Olimpíadas. Foi através desses eventos e confederações específicas que eu fiz as minhas pesquisas, né? Então, eu tenho experiência, eu já participei de campeonatos pela SURG também por federações de desportos, e eu percebia já nessa minha participação que os sinais eram muito poucos nessa área, e então isso me chamou muita atenção. Quais os sinais eram utilizados? Via que os surdos que eu tinha contato, as pessoas também não sabiam. Até quando eu fiz a minha entrevista para o mestrado, a própria confederação não sabia tão bem os sinais que eram utilizados, então achei importante a divulgação desse glossário específico. Então, vou dar início. Espera aí, só um momento. Então, como eu disse para vocês, eu precisava de uma base teórica.
que me explicasse sobre a criação dos sinais. Então, eu pensei na língua, na iconicidade, também na morfologia desses sinais, e na diferença entre dicionários e glossários. Quais seriam essas diferenças? Achei que seria importante falar sobre isso. E fui pesquisando, e foi assim que o meu trabalho foi nascendo. E fiz gravações, né? Porque a língua de sinais, ela é produzida de forma natural, então eu fui fazendo pesquisas, buscando através da iconicidade, ou seja, da forma que eram feitas esses movimentos para a natação. Então, fui pensando sinais que tivessem a ver com como pareciam esses movimentos. A semelhança do sinal e a forma era o que eu buscava mostrar. Então, antes de falar sobre isso, sobre o glossário e o dicionário, eu queria que mostrar para vocês um breve histórico sobre como nasceu a escrita, né? E vocês sabem, para se pensar um dicionário, nós precisamos repensar como surgiu a escrita. Então, 2600 a.C., tivemos os pictogramas, tivemos a escrita cuneiforme, como vocês podem ver aí na imagem. Todas essas escritas que eu mencionei, a hieroglífica, por exemplo, elas são registros de escritas muito antigas. Então, elas mostram a humanidade, por exemplo, no Egito, que são os primeiros povos, os povos antigos, assim como na China, a escrita chinesa, elas mostram como a humanidade tentou fazer os seus registros. Eu também menciono os glifos da América Central, como elas surgiram dentro desse processo de escrita, e assim, após isso, o alfabeto que nós conhecemos hoje. Então, sim, é um processo que vai se aprimorando para que haja escritas do que foi dito, começando em pedras, em cavernas, assim como vocês podem ver a cuneiforme, a imagem que coloquei aí. E o que eu estou fazendo é buscar para vocês um entendimento de como nasce o alfabeto que temos hoje, né? A letra A, a letra B, a letra C. Antes de chegarmos a isso, houve todo um processo e uma organização anterior de tentativas de registro das línguas, né? Então, vocês podem observar como isso tudo vai se organizando e vai se modificando, se moldando para que o registro venha a acontecer. Nós sabemos que a língua de sinais ela tem a sua própria escrita, mas é algo muito recente. Mas a escrita que nós conhecemos de línguas orais, num breve histórico, foi assim que ela se deu. E eu pude perceber, através dos meus estudos, pesquisando sobre o dicionário, toda essa trajetória. Então, falando agora sobre o glossário e dicionário, a importância disso para a área de natação, para que os surdos possam acompanhar. O que eu pensei diretamente nas minhas pesquisas são a questão do glossário, que são terminologias específicas, né? O dicionário, ele vai explicar, ele vai trazer definições. O que eu queria realmente era o glossário, que era o foco nos sinais para essa área, né, de esporte, assim como tem a musculação, assim como tem cada esporte especificamente, eu pensei na natação. Até a minha orientadora, ela fez essa orientação comigo para que que eu desse um recorte para essa área que eu tenho interesse, a Mariane, esse é o sinal dela. Então, através de conversas e trocas, a Ruth Mariane, a minha orientadora, chegamos a um consenso que o que seria melhor especificado seria o glossário. Então, a Mariane, ela, entendendo o meu interesse sobre o esporte, ela foi me
me ajudando a pensar especificamente em fazer um glossário. Agora, falando sobre as línguas. A língua, como Bakhtin diz, ela sempre é algo natural e vivo. Então, ela surge através do contato um com o outro, um contato dos pares, e assim que eles vão conversando, a criação de sinais de forma natural, né? Isso especificamente com os surdos, né? Então, o Bakhtin, esse autor, ele fez, né, dentro dos estudos dele, ele explica isso. Podemos fazer essa comparação com a língua de sinais, né? O diálogo em língua de sinais, ele é um ato transformador dentro da comunidade linguística, assim como diz Lebedev e Santos. Então, o Bakhtin diz que é a prática social, e isso tudo conjuntamente com a comunidade linguística, através da natureza da sinalização, ali um com o outro, nascem os sinais. Podemos pensar em sinais até específicos. Então, é isso que eu quis mostrar para vocês aqui, né? Sinais que antes não haviam, por exemplo, para a área de natação, que foi o foco da minha pesquisa, conversando com a minha orientadora, pensando nessa questão da língua, ela nasce de forma natural, então eu fui buscar aonde ela acontece especificamente. Através da iconicidade, é possível criar estratégias para que nasçam esses sinais? Sim. E foi assim que eu também mostrei, né? Eu fiz referências teóricas em Nunes, que fez citação de Brito e o Wilcox. Então, eu mostrei com a iconicidade, como vocês podem ver, por exemplo, que eu falei agora, a pernada, a abraçada, eu coloquei alguns exemplos, são todos icônicos, quando vocês podem olhar, por exemplo, a virada. Ó, a virada, vocês estão vendo como eu estou fazendo? Então, primeiro vem as pernas, então toda aquela movimentação que pode ser observada através dos olhos, que é a iconicidade, era possível criar esses sinais que ainda não existiam. Então, é importante também ressaltar aqui a importância de conhecer a área, né? No meu caso, eu já tinha um histórico aí dentro da natação, o meu interesse pela natação, e as buscas que fiz, então, me ajudaram ainda mais. Eu aprendi com a Vilma, através do manuário, a importância de se criar um glossário, né? E isso foi algo que também me ajudou muito a criar o meu próprio glossário para ajudar na questão da área da natação. E para vocês entenderem, né, a iconicidade, ela ajuda muito, porque é uma questão muito visual. Vamos falar, então, por exemplo, da largada. Olha o sinal que eu faço, né? A largada. Então, a curvatura que se faz nas pernas para esse impulso que se faz, né? Então, largada, ele dá um impulso para entrar na piscina. Então, a observação das pernas. Por exemplo, o sinal de revezamento, que é esse que eu estou fazendo agora. Só revezando. Oi? Alguém falou comigo? Certo. Eu não estou vendo, tá? Eu só estou vendo o Eric aqui, não sei quem está falando. Também, só estou vendo o Eric. Troca de intérprete. Troca de tá bom. intérprete. Obrigada, gente. O revezamento, ok, eu estou aqui. Tudo. Ele está me vendo. O revezamento, por exemplo, como apresentado. Depois eu vou explicar detalhadamente por que a criação desse sinal e eu vou fazer todas as explicações. O que eu estou explicando aqui agora é sobre a questão da iconicidade, para deixar claro que existem sinais que são icônicos e que podem ser utilizados dessa forma. Bem, eu já fiz uma entrevista, na verdade, eu fiz uma entrevista de pesquisa nesses espaços, o CBDA, que é uma confederação, né, Desportiva Brasileira Aquática.
Eu perguntei, né, pedi a ele alguns sinais, eles explicaram que não tinham nenhum sinais registrados. Tudo bem, foi a entrevista que eu fiz. Também na FARJ, que também é uma federação de ouvintes. Perguntei, não existiam nenhum sinais. Por exemplo, os surdos na França se utilizam de alguns sinais, né? Mas só específicos sinais da área da natação, com movimentos diferentes do que eu fiz. Por exemplo, algumas pessoas utilizam esses sinais e eu consegui fazer essa pesquisa. Desculpa, eu esqueci de mencionar também, tem esse sinal que pode ser criado como braçada, como um sinal de modalidade costas, nado peito, borboleta. Essa Confederação Brasileira de Esportes Surdos, eu perguntei também se havia alguns sinais criados dentro desse espaço, sobre, né, na área de natação. E eles explicaram que só utilizam esse sinal de natação, de braçada, de peito livre. Por exemplo, tem sinal de touca, óculos de natação, por exemplo, pelo contato, mas nada registrado para que houvesse uma propagação desses sinais. Fui fazendo essas entrevistas de pesquisa, conversando com alguns professores relacionados à área de educação física, né? Alguns professores relacionados, por exemplo, às pessoas com deficiência, mas, por exemplo, essas pessoas que são pessoas com deficiência não conhecem a língua de sinais na sua profundidade. Elas conhecem pequenos gestos e, por isso, não trouxeram muitas informações. Bem, dentro das minhas pesquisas, eu aproveitei para pesquisar, dentre eles, vários aplicativos, por exemplo, o Spread and Shine do Brasil, o Prodif, o Spread and Shine do Brasil e dos Estados Unidos, o Prodif, o HandTalk, o dicionário bilíngue de Capovilla, o dicionário do INES, vocês lembram aquele dicionário que era um dicionário da FENES? E o Ribbon Android, que esse é o sinal, né? Eu aproveitei para procurar se existem alguns sinais relacionados à natação, porque o meu foco é a área da natação. Bem, eu vou apresentar como foi o resultado da coletagem desses sinais. Criei essa tabela, coloquei tudo que eu encontrei. Claro, foram poucos registros. Na verdade, existem mais sinais registrados, né, nos Estados Unidos, né? Na verdade, são sinais que são um pouco mais misturados, porque os nossos termos utilizados são termos que nós pegamos como empréstimo linguístico, talvez, dos Estados Unidos, voltados na área da natação. E nós sabemos que dos Estados Unidos, né, ele está em primeiro lugar nessa área da natação. E, por exemplo, dentro dos esportes, eu já, né, viajei, já consegui pegar informações diretamente desse espaço de como eles criam sinais ou até mesmo usam a questão da natação. Mas eu percebi uma coisa, geralmente são muitos gestos, mas também podemos criar a questão da iconicidade. Por exemplo, natação, tudo bem, ok, eu percebi isso. Mas, por exemplo, a criação de imagens através de um plano, por exemplo, como eu coloquei um plano de fundo, uma pesquisa mais elaborada, para que esses sinais estivessem dentro desse enquadramento, isso não foi possível. Essa tabela que eu estou apresentando para vocês, na verdade, a maioria dos sinais são pesquisados nos Estados Unidos, como óculos, como sunga, né, de piscina de natação. Eu encontrei um sinal, dentre outros sinais também relacionados, por exemplo, apito, né? Que, por exemplo, tiro, né? O tiro de largada. Eles são sinais, por exemplo, que... Por exemplo, eu estou dando uma olhadinha aqui, eu falei do árbitro também, né? Acho que a leitura está um pouco difícil, mas eu vou tentar encontrar. Tem, no Spread and Shine, eles explicam bastante sobre esses sinais. Sinais que podemos comparar com sinais já utilizados aqui no Brasil.
Por exemplo, eu descobri uma diferença. Por exemplo, o tiro de largada. É certo? Árbitro, o tiro de largada? Bem, não é obrigado, na verdade, falar sobre esse sinal. Isso não é nenhum problema. Só que, por exemplo, na natação, eu uso isso, que é um cronômetro, né, que dá a largada. Você pode usar esse sinal como o árbitro dando o sinal de largada ou o tiro de largada, mas o sinal correto seria esse. E, detalhadamente, eu fui pesquisando e colocando esses sinais todos dentro dessa tabela para apresentar a vocês. Bem, tem uma informação oficial, né, das provas de natação, das competições mundiais. Existem regras que são relacionadas a essas provas, por exemplo, nado livre, nado de costa, o nado peito, borboleta, o medley individual, todas essas regras apresentadas aí. Tem, por exemplo, a natação de 25 metros ou de 50 metros. São regras já estabelecidas. Eu, no caso, fiz, por exemplo, de 25 metros. Como seriam as regras para 25 metros? Eu coloquei assim, de forma reduzida, 25m, mas para que todos saibam que é 25 metros. Como faz, por exemplo, o nado livre? 50m, fiz. Não coloquei, por exemplo, a divulgação, para vocês entenderem como é dentro do esporte, como acontece essa competição dentro do esporte, a largada, o tempo, por exemplo, de 100 metros, de 25 metros, para que vocês tenham conhecimento de como usar. Por exemplo, as pessoas usam direto 50-50. Não, precisa falar 50, 100. Existe uma regra que é estabelecida dentro da natação para que seja utilizado nesse esporte, né? Por exemplo, nas Olimpíadas, né? Eu aproveito, no caso, para divulgar, falando agora que nós tivemos as Olimpíadas há pouco tempo. Tem a de 25 metros, já usada, e a mais utilizada, onde, no caso, dentro de competições mundiais, que sempre é utilizada, é de 50 metros. Ela é a principal categoria. Bem, eu aproveitei, né, que é de suma importância colocar, por exemplo, as configurações de mãos. Eu aproveitei essas configurações para descobrir todo o neologismo dos sinais que eu criei. E, por exemplo, às vezes não existia iconicidade, às vezes era um sinal que já estava ali estabelecido e eu criava de forma natural. Por exemplo, o sinal, o conceito utilizado para esse sinal. É importante saber a questão da criação dos sinais e os conceitos. Por exemplo, os sinais criados. Por exemplo, um medley. Como eu criaria esse sinal, o estilo de revezamento por 4? Eu coloquei, o medley seria as 4 modalidades, nado borboleta, costas, o nado livre e essa outra modalidade. Então, eu coloquei essas 4 modalidades dentro desse espaço. Como fazer isso? Eu iria perder muito tempo se eu colocasse cada modalidade dentro desse medley. Eu resolvi fazer o quê? O sinal criado foi esse, de destacar, por exemplo, que existe um revezamento dentro das 4 modalidades e destacar uma a uma. Sabendo do que significa o medley, no caso, eu já falei do conceito, né? E eu já sei, por exemplo, um medley de 100 metros. E sinalizei dessa forma. É uma forma mais reduzida, mas que, sabendo do conceito, tem como seguir a explicação. Por exemplo, revezamento. Uma mesma pessoa que vai e volta ou uma mesma pessoa que reveza entre 4 participantes da mesma modalidade. Como que eu iria fazer esse sinal? Um vai e volta, um vai e volta, um vai e volta. Parece que na língua de sinais não há sentido. Então, por isso eu criei esse sinal. Por exemplo, o revezamento da chegada e da largada do outro. A chegada
e a largada do outro. Por isso eu uso dessa forma, como combinado. E aí eu já coloquei como revezamento. E eu precisei enquadrar corretamente dentro desse espaço. Por exemplo, existem quatro pessoas que vão fazer o revezamento entre elas. Então, esse slide apresenta o sinal de misto, mas não é no sentido de misturado, é só para você entender o conceito, que é homem e mulher juntos. Não um sinal de misturado, é só para a gente passar o conceito, que tem mais ou menos o mesmo sentido, né? Na prova a gente não faz um quatro, faz só mulher, homem e revezamento. 50 metros, finado livre, por exemplo. Apenas esses sinais que a gente faz no momento de uma competição. Se você falar que são quatro pessoas competindo no 50 metros, não precisa. A gente faz homem e mulher, que representam um misto, o final de revezamento, que substitui as 4 pessoas, a metragem da corrida e a modalidade, que é o nado livre. Então, essa modalidade é mais difícil, porque tem muitos detalhes nesse final. A gente faz, por exemplo, homem e mulher, já são 2, o final de revezamento, a metragem do percurso e mais o final da modalidade da natação, o tipo. Então, são 6 finais para passar esse conceito. Mas a gente está seguindo a regra, né? Qual é o tipo da competição? Nós temos que apresentar todos esses detalhes. Quando eu perguntei, eu vi que não tinha nenhum sinal sendo usado. Então, eu criei esse sinal com o objetivo de divulgar. Eu já tive contato com o SUD no momento da entrevista, né? E quando eu perguntei, eles falaram que não existia ainda um sinal para passar esse conceito. Então, na necessidade, eu mesmo criei o sinal para passar da melhor forma esse conceito para os surdos, com o objetivo de divulgar da comunidade usuária. Por exemplo, no Olimpíadas Fora, eu ainda não fiz uma pesquisa, como é feito fora, por exemplo, no IPSD, que é uma comissão internacional do desporto do Sul. É uma sigla em inglês, que é uma comissão que trata de uma competição para a comunidade surda. Eu ainda não consegui encontrar com eles, não consegui achar o site. Eu já fiz um pedido à federação aqui do Rio dos Surdos e eles não conseguiram fazer o contato. Então, estou tentando, vendo se eu consigo ter com eles algum sinal que eles usam, né? Para a gente poder divulgar também, mas eu não consegui uma resposta. Então, eu foquei no sinal que nós poderíamos usar no âmbito nacional para a divulgação interna da comunidade surda. Essa é mais uma questão prática. Eu vou mostrar para vocês como é feito através do vídeo. Esse sinal é para que as pessoas entendam como é o movimento. Algum surdo perguntou, como é feito? Eu levanto e a respiração sai pelo nariz, pela boca? Eu falei, não, você fecha e quando você levantar, você puxa o ar pela boca e quando você abaixar na água, você solta o ar pelo nariz. E é esse o movimento do exercício de respiração. Fora da água, você puxa o ar pela boca e dentro da água, você solta o ar pelo nariz. E eu sempre estava fazendo, olha, repara como eu vou fazer. Porque no momento do final, a gente faz essa expressão também, para passar o conceito correto da atividade.
eu estava pensando como fazer os sinais usados, né, para as modalidades, fazendo aqui o nado livre, e aí eu perguntei como poderia ser feito esses sinais. Mas por uma questão de visualidade no quadrado, ele limita a gente no momento da filmagem, que alguns sinais não poderiam fazer, porque não sairia desse limite da câmera. Então, por conta disso, o sinal ficou mais reduzido dessa forma, de uma forma mais simples da movimentação. Nós temos esse nome para o nado crawl, que é em inglês, mas aqui no Brasil nós chamamos de nado livre. Esse é o sinal do nado costa. A movimentação, na verdade, ela é bem maior, mas não tem como fazer na filmagem por conta do tamanho do nosso espaço para ser filmado. Então, a gente faz de uma forma mais reduzida, ficando assim. Você pode fazer uma movimentação maior com o ombro, para indicar que o braço está indo para trás, ou então apenas com a mão mesmo, que dá para entender de qualquer maneira. No momento que o sinal é feito, as pessoas entendem a modalidade do nado. Talvez, se a pessoa não conhecer os tipos de nado que nós temos, pode ficar um pouco confuso. Mas se ela conhece a modalidade, ao ver o sinal, eles conseguem entender qual é o que tem que ser feito. A maioria se chama de peito. Aí eu falei, não fica muito legal, tem que ter cuidado a palavra que as pessoas usam e usar o sinal em libras. A gente tem que se focar no conceito. Então, eu pensei nesse sinal, as pessoas já conhecem, né? O tipo do nado, como é feita a movimentação, e ao apresentar o sinal, eles gostaram muito. E para também saber dentro do nosso espaço de finalização, a movimentação foi reduzida a ficar mais simples. Mas, na verdade, ele é bem mais amplo a movimentação. Mas para que não cortasse na câmera, ele ficou reduzido. Como vocês podem ver aqui, vocês não veem o meu braço por completo. Então, para que caiba dentro desse espaço, a gente reduziu a movimentação também. Esse é o nado borboleta. É uma movimentação também bastante espaço que é necessário fazer, e na filmagem também não seria possível. Então, nós reduzimos essa movimentação para uma movimentação mais simples, para caber dentro da possibilidade de filmagem. A questão da morfologia, como nós iríamos fazer apresentando todos os conceitos dentro de um sinal. Nós temos esse sinal de virada, o movimento helicoidal. Aqui representa as pernas. Faz esse movimento circular e depois faz o movimento retilíneo. Nós temos aqui também o movimento semicircular, só da largada, onde faz esse movimento para baixo, fazendo a largada. Nós temos um movimento sinuoso, da parada borboleta. O circular, eu usei para fazer o lado borboleta, né? Ele é um pouco diferente. Ele termina com essa finalização, mas ele faz um movimento circular, por exemplo. O peito tem esse movimento, ele faz um círculo e termina fazendo um movimento para frente. E o movimento da borboleta, do lado borboleta, ele tem um movimento circular para fora. Então, são movimentos diferentes. O nado borboleta faz um movimento circular, é um pouco parecido com o nado de peito, mas que o nado de peito tem uma diferença na finalização. Nós temos o nado de costas. Felipe, pode deixar. Então, também como movimento de costas, como vocês podem perceber, isso tudo aqui para que fique de uma forma mais clara para quem está observando, quem está vendo esses sinais possam compreender a diferença entre as modalidades. Então,
Outro movimento que vocês podem reparar é o movimento de quando, tanto da saída quanto da chegada, né? Ele chegou, ele vai bater na parede, né? Então, esse movimento nós chamamos de retilíneo. Na natação, vocês já podem ter percebido que há uma regra, né? De quando há uma chegada, o atleta ele tem que ter um contato com a parede, certo? Para demonstrar a chegada dele. Então, ele toca na parede. É uma regra desse esporte, né? Então, pensando nessa regra e a movimentação que é produzida, fizemos esse toque da parede, tá? Então, para falar para vocês da pesquisa que foi realizada para chegar nesse produto, todas essas áreas, como vocês estão vendo no slide, elas estão conectadas. Elas estão conectadas para que esse produto possa ser realizado. Então, eu coloquei cada uma dessas especialidades, cada uma dessas áreas, para que esse sinal fosse criado. Então, é um processo muito importante, como vocês podem perceber, porque todas as áreas elas estão envolvidas para que o produto ele venha a nascer. Então, pensando na educação diretamente, a natação, por exemplo, ela é uma área de lazer, ela é um bem-estar social para a pessoa que está praticando esse esporte, ela faz muito bem para a saúde, porque a pessoa que não está realizando nenhum tipo de exercício, é conhecida como sedentária, isso é ruim, né, para o corpo, né, em relação ao corpo, à saúde física. Então, quem está praticando a natação, por exemplo, os exercícios de respiração, ele faz muito bem para a saúde. Há um desenvolvimento até melhor para o cognitivo, sensorial e motor. Em relação ao glossário, os novos vocabulários em línguas, ele estimula a aprendizagem, seja do aluno surdo, seja do praticante surdo para o esporte, seja aquele que gosta também, o professor que está ensinando a esse surdo. Então, isso melhora muito mais o diálogo, o conhecimento para a área. Como eu mencionei anteriormente, o aluno surdo, ele não conhece esses sinais, ele pode até acompanhar, mas ele não conhece. Como eu mencionei antes, até nas entrevistas, o surdo que acompanha o esporte muitas vezes não tem o conhecimento do sinal. Então, como o surdo vai passar para outro surdo os sinais específicos? Então, ele acaba, se ele se interessa pelo esporte, ele pode acabar não tendo prazer pelo esporte por não conhecer na sua própria língua os sinais. Então, eu fico muito feliz de poder produzir uma pesquisa nessa proporção. Então, como eu mencionei para vocês anteriormente sobre as confederações, tanto a internacional, né, a Confederação de Desportos para Surdos, né, o Comitê Internacional, também a Confederação Brasileira de modo geral, que atende a todos os atletas, todas as pessoas que praticam esse esporte, e a Federação de Desportos daqui do Rio de Janeiro. Todas essas associações envolvidas também com as associações de surdos, elas servem para incentivar, para despertar todas essas pessoas envolvidas para que na hora que promovam eventos, tanto os familiares que nós estamos acostumados com isso, familiares surdos, né, possam compreender, ter informação melhor dessa modalidade. Então, nós, pesquisadores, né, nós buscamos insight, nos sentimos mais seguros, assim, foi assim que eu realizei esse trabalho, né, então eu fiz toda uma busca para entender ainda melhor, é uma questão de consciência, então começa por nós, e assim atingimos as famílias surdas e os alunos surdos, e eles ficam melhores, eles se sentem melhores, mais seguros, eles estão compreendendo, eles estão entendendo na sua língua, sabe? Assim como tem a escrita, fazemos também as produções dos sinais específicos.
E isso é muito bom, sabe? Até para quem está treinando, isso é ótimo para os surdos. Isso melhora muito mais o treino deles. Certo? Então, esse material ele já foi publicado. Eu tenho até um link no YouTube sobre os glossários, vocês podem procurar. No Google é só vocês colocarem o nome, se vocês não souberem o link diretamente, vocês podem colocar glossário de natação em Libras, tá? Aí bota lá, YouTube. E aí vocês com certeza vão achar o meu material, certo? E é isso. Mostro também para vocês as minhas referências bibliográficas para a produção desse material. Todas aqui para vocês. E é isso. Certo? Espera um pouquinho. Agora eu tirei minha apresentação. Obrigada, viu? Obrigada a todos. Obrigada pela atenção. Obrigada. Obrigada, Eric. A palestra bonita, com foco bom, né? Objetivo bacana, legal. Diferente, né? Um glossário diferente, né? Mas outras palestras aqui do manuário foram outros assuntos, e você hoje apresentou um assunto diferente, né? Muito bom, e perto das Olimpíadas, né? Legal, né? Bom, então acho que agora nós vamos abrir perto das Olimpíadas, né? Então todas as pessoas estão lembrando, né? Isso é legal. Então, agora nós vamos abrir o debate. Então, tem pessoas com perguntas ou comentários. Janete. Janete pergunta. Eu quero primeiro parabenizar o Eric. Gostei muito da palestra, achei muito interessante. Como a Vilma falou, uma palestra diferente, não só pelo que o assunto é diferente, mas porque nas outras a gente viu as pessoas pesquisando sinais já existentes. No caso do Eric, ele pesquisou, não encontrou e criou, e justificou a criação de cada um dos sinais. Então, isso muito... Quer dizer, ele criou, ele validou, ele divulgou, né? Então, já é um trabalho mais completo do que outros que a gente viu, bastante interessante. Meus parabéns, Eric. Parabéns pela preocupação também com a iconicidade, porque, no meu caso, por exemplo, eu não sei nada de esporte, não pratico esporte algum, nunca pratiquei, não sei nadar. Então, ver um sinal com essa iconicidade me ajuda muito. Eu não sou surda, mas já me ajuda a ver que esse tipo de natação, que esse sinal corresponde a esse tipo de natação por essa razão. Para mim, eu achei muito legal. Imagino que para os surdos, mais ainda. Gostei muito. E a pergunta que eu queria te fazer, Eric, é a seguinte. Você tem acompanhado, por acaso você tem acompanhado de que maneira esses sinais que você criou e que você divulgou estão sendo aceitos pelos surdos? Você tem alguma noção disso? Como é que eles estão sendo divulgados? Eles estão realmente sendo divulgados? Tem muita gente usando esses sinais que você criou e divulgou através da sua pesquisa? Você tem acompanhado isso? Seria interessante saber. Essa é a pergunta. Certo, eu posso responder? Tá bom, ok. Então, sim, na verdade, o meu contato foi com a maioria de surdos envolvidos com a parte do desporto e as confederações, e a minha preocupação em saber os sinais que já eram criados nessa área e os sinais que não estavam nessa área. Então, a minha relação com eles, para saber especificamente, né, da natação, esse esporte, porque percebi que os acessórios que eram utilizados para a prática desse esporte, como a touca e o óculos, não eram sinais mencionados em nenhuma confederação ou nenhum glossário que eu pude buscar nos sites também.
Então, eu conversava com esses surdos envolvidos nessas áreas e pensava, vocês já criaram alguns sinais, já pensaram alguma coisa em relação a isso? Conversando com eles, e falei sobre a minha pesquisa, e falei, então, o que vocês acham? É possível uma criação de sinal especificamente para isso? E eles acharam bom, foi uma conversa comigo entre eles, né? Então, o foco era pensar realmente na natação para que quem estivesse aprendendo, os familiares que pudessem assistir, como eu falei anteriormente, eles pudessem acompanhar da melhor forma, tá? Então, a minha maior preocupação era realmente criar o que não se havia e dar conhecimento para o que já havia surgido. Então, eu também tive, é bom ressaltar que eu tive pouco tempo para fazer isso dentro do meu tempo, né, de produção da dissertação, e eu fiz essa pesquisa de campo com as entrevistas, eu tinha um tempo muito curto para produzi-las, então a minha maior preocupação foi exatamente isso, descobrir o que já havia e colocar o que não tinha e que era bastante usado, como eu falei para vocês, os acessórios de natação. Então eu fui orientada pela minha orientadora, a Ruth Mariani, e eu conversando com ela e falando, olha, descobri esses sinais aqui, olha, esses sinais não existem, eu vou criar, tá? Eu falei isso para os demais surdos que eu tive contato e eles não acharam isso ruim. Foi assim que aconteceu a produção. Sim, mas eles estão usando os seus sinais agora? Você viu depois que você terminou o trabalho, que você entregou o seu trabalho, você acompanhou, sabe se esses sinais estão sendo usados agora? Você não sabe. Ah, sim, pois é. Então, não tenho essa informação. O que eu quero fazer realmente é divulgar. Então, assim, eu peço até a ajuda de vocês para que possamos divulgar. Olha o que eu coloquei no YouTube, por favor. Eu falo isso para os surdos também. E eu estou aguardando essa movimentação mesmo. E a gente pode colocar os seus sinais no manuário? Porque aí é mais uma divulgação. Pode? Claro, seria ótimo. Pode, então, sim, incluam, por favor. Tá bom. Então, tá. É isso que eu quero mesmo. Eu quero propagar esse conhecimento. Tá bom. Eu acho necessário mesmo, tá? Que até professores ouvintes bilíngues que não saibam sobre isso, professores de educação física, que queiram aproveitar esse material, porque é ruim, por exemplo, eu conheço muitos surdos que estão aprendendo e não sabem o que tem que fazer, não entendem, porque às vezes o professor também não sabe fazer a produção do sinal. Então, acho ótimo. Então, vamos combinar isso direitinho. Vilma quer falar. A Vilma está falando, então. O Eric está me vendo? Sim, Vilma, estou te vendo. Muitos professores, muitos intérpretes pesquisam no manuário, então por isso que seria importante registrar os seus sinais no manuário, né? Acho que é mais fácil, né? Professores e sim, claro. Certo, concordo. Né? Outra pessoa quer falar? Sugestão, pergunta? Leda quer. Vai, Leda. A Leda? Tá bom, Leda. Leda, você vai falar, precisa abrir o som. Tinha esquecido. Depois, Monique. Leda. Bom dia a todos. Depois, parabéns. Monique. Parabéns, Eric. O Marcos é surdo? Desculpa, é que eu estou vendo ele se movimentar que é surdo. Tá. Marcos Vinícius é. Tá. Certo. Pode ir, Leda. Parabéns, Eric, pela palestra maravilhosa. Mas antes eu quero falar, como você mencionou, obrigada, a escola Paula Freire, a nossa turma, a professora Gláucia, levou nossa turma à sua escola e nós vimos de perto o seu trabalho maravilhoso com os alunos. A gente foi visitar. Então, muito importante seu trabalho, maravilhoso. Eu já acompanho há muito tempo e essa palestra foi perfeita. Agora, a minha pergunta é, você tem algum planejamento? Obrigada, sim, obrigada. Algum planejamento com algum professor para divulgação, não só na internet, mas nas escolas de natação? Ensinar os sinais, propagar nas próprias escolas de natação? Você planeja isso?
Então, isso é uma boa pergunta, mas eu ainda não pensei realmente em fazer uma divulgação nessa proporção. Vai substituir o intérprete? Ah, tá. Tá bom, Felipe? certo. Felipe, Posso? agora. Então, pensando em divulgar em outros lugares, eu ainda não pensei exatamente nisso, tá? Eu pensei nas escolas aqui do Rio de Janeiro, escolas municipais, CIEPs, que é mais fácil, né? Assim, que eu sei e conheço que tem professores ouvintes e também surdos. Então, eu pensei enquanto eles estão ensinando esses alunos e como eles já são bilíngues, e eles fariam um melhor aproveitamento disso, tá? Principalmente em escolas que não têm intérpretes ou cujos conhecimentos estão acontecendo diretamente com esses professores bilíngues. Então, a minha preocupação foi essa, mas eu agradeço, Leda, pela pergunta, que realmente eu acredito que poderíamos pensar em algo assim, né? Porque o surdo que ele está aprendendo natação ou não tem conhecimento disso, ele precisa saber da importância desse esporte, tanto durante o aprendizado dele ou quanto o interesse dele, tá? Por exemplo, os exercícios de respiração, tudo que se relaciona a esse esporte, ele precisa entender como acontece. Por exemplo, ele fica muito cansado, porque talvez ele não saiba como produzir esses exercícios de respiração. E eu acredito que isso estimule todos os profissionais e quem está aprendendo para saber como produzir. Isso é muito bom para a saúde mental também. Obrigada pela pergunta. Agora é Monique. Monique? A sala está desligada. Não, eu estou ligada, é que eu não consigo mexer na tecnologia. Aí Tá bom, você está aparecendo em 2 lugares. Então, Érica, eu quero te dar os parabéns. Quero te dar os parabéns pela palestra, adorei. Meu colega é mestrado, de turma de mestrado. Éramos do mesmo grupo, assim como a Pink. E, assim, eu queria te fazer uma pergunta. Se você já fez contato com os professores do DEBASE para divulgar essa sua pesquisa, era um próprio DEBASE, né? Já esteve com os professores de educação física? Então, eu podia, né? Eu posso falar? Eu posso falar? Tá bom. Então, é isso que eu quero fazer. Realmente, esse é o objetivo do meu trabalho. Há um tempo atrás, eu tive com a Solange, com outros professores também, que trabalham ali no DEBASE. E eu estava com outro professor e a professora Solange, que eu posso me lembrar, e eu me lembro deles mencionarem, né, a importância disso, de não termos sinais específicos nessa área. Isso foi um pouquinho antes de eu fazer essas produções. Então, eu acredito na importância dessa divulgação e também em outros professores também pensarem nisso e divulgar e aproveitar o material, porque, por exemplo, na área para mergulho também, né, há situações específicas que acontecem nessa aprendizagem, então só eu para ajudar fica um pouco complicado, né? Então eu acredito que é mais seguro que tenham outros professores que também tenham conhecimentos dessa área, entender como acontece, aproveitar esses sinais, produzir sinais específicos. E eu me lembro até de um professor que teve interesse nisso, mas ele não pôde dar continuidade a esse trabalho junto comigo. Fica difícil eu sozinho fazer, eu acho complicado. Mas é isso, eu até gosto dessa modalidade, gostaria de poder ensinar eu mesmo, mas enquanto eu não posso, eu acredito que a divulgação seja importante. Até no INES, né, nós temos uma piscina lá no INES,
De repente, podemos pensar, porque eu sei que é para o primeiro e segundo segmento, né, para a escola, eu gostaria que nós pudéssemos aproveitar mais, eu quero isso. Marise quer falar. Então, eu penso que seria Marise? ótimo você fazer essa divulgação. Eu lembrei uma coisinha, eu posso falar? O Eric está falando. Então, se vocês tiverem interesse em me chamar, podemos pensar também numa transmissão que pensasse isso, tá? Numa divulgação específica, não sei, é só um pensamento aqui. Eu acho, rapidinho, Vilma falando, ó, Vilma falando. Sim, estou te vendo. Eu acho que você precisa avisar direção do DEBASE, porque lá é que tem a disciplina de educação física, e aí eu penso ser interessante você ir lá, né? Quer dizer, espera convidar, né? Convidarem você, né? O DEBASE convidar você para uma palestra na equipe de educação física, penso. Certo, entendi. Penso E o Marcos seria Vinícius está muito concordando também, ele está concordando. Eu seria muito concordo, eu acho que interessante. tem que ser assim. Então, a diretora do DEBASE, junto com a coordenação pedagógica de lá, né, convidar você. Isso que é importante. Né? Certo, concordo. Agora, outra pessoa que vai falar, Marise, seu sinal mesmo é? O M batendo aqui. Eric, foi muito... Só um momento, Marise. Marise, eu estou com uma espera dúvida. Só o intérprete achar você. É porque eu acho que o Marcos queria também fazer uma pergunta antes da Marise. Ele estava com uma dúvida. Ele quer me perguntar? Marcos quer me fazer alguma pergunta? O sinal dele é esse, tá? Desculpa, só porque eu vi antes. Qual que é o sinal? Marcos. Marcos quer? Falou antes? Eu não vi. Não. Marcos. Não falou nada, não. Falou nada, não. Professora só. Estava só concordando. Ele fez o sinal agora. Olha lá, o sinal é esse. Não quer falar. Agora, Marise. Então, Eric, eu sou a professora Marise, eu sou do DEBASE, sou professora do CFN, né? E primeiro eu queria dizer que foi maravilhoso ouvir sua pesquisa, né? Gostei muito, um caminho muito belo, parabéns. E, assim, queria dizer, como professora do DEBASE, que nós, no segundo trimestre agora, porque nós estamos em férias escolares, diferente do DESU, então, nós, no segundo trimestre, nós do CFN, nós vamos trabalhar um projeto chamado Setembro Surdo, e nesse Setembro Surdo nós vamos trabalhar atletas surdos, Olimpíadas, enfim. Eu, particularmente, vou trabalhar um surfista surdo de Cabo Frio, enfim, cada um vai dar um tom. E a gente vai estar muito envolvido, né, com essas questões da educação física, das Olimpíadas, e junto da gente, da nossa equipe, tem um professor que entrou agora no INES, o professor Marcelo. Ele veio redistribuído da Amazonas, e ele está muito envolvido. Inclusive, eu o convidei para a palestra, mas acredito que por questões de férias, né? E, assim, e vai ser um contato muito importante, né? Ou através dos professores de educação física, ou através, hierarquicamente, do DEBASE. De qualquer maneira, eu estou dizendo que nós vamos, né, utilizar esses sinais, junto com os professores de Libras, a Vanessa e a Bárbara, né? E também queria te perguntar se você está tendo contato com os professores de Libras do DEBASE, né, para essa divulgação dos sinais. Né? Isso que seria a minha pergunta. Então, Marise, agradeço, mas é verdade, os surdos, precisamos divulgar mais entre professores surdos. Esses professores do DEBASE que você mencionou, eu não tenho tanto contato,
tá? Mas acho importante. Para mim, eu posso ter esquecido de talvez algumas coisas, alguns sinais. Eu fiz especificamente para a natação, como eu falei para vocês. E assim, não é minha formação, tá? Meu maior objetivo era produzir esses glossários para apoio mesmo de surdos que estão praticando, de profissionais envolvidos, mas não vejo problema em divulgar. Mas eu tenho interesse nessa área, na verdade, tá? Só para que vocês compreendam. Então, eu fiz com foco nisso, pensando nos sinais que não haviam, e não fiz de todas as outras áreas, tá? Então, a minha preocupação é isso, os professores entenderem o foco do meu material, que o ensino da Libra chegue nos alunos surdos, os que estão praticando ou participando de campeonatos. Então, se esses professores que eu não tenho assim tanto contato, eles me chamarem, assim como eu sou chamado para outros lugares de forma voluntária para apoiar e entender esses sinais, conhecimento da área, não tem problema, tá? Eu autorizo essa divulgação. E o Debase, ele pode chegar a divulgação neles, e vocês podem me chamar, tá? Especificamente para essa área da natação, que é a produção dos meus materiais, tá bom? Eu não vejo problema, eu só não tenho contato com esses professores. Só um minutinho antes do Marcos falar. Não, eu só quis pontuar que... Oi. Posso falar ou vai trocar intérprete? Marise, pode. Posso? Não, eu só quis pontuar porque assim, isso veio calhar com esse nosso cotidiano da escola. Então, é uma ótima oportunidade da gente aproveitar isso para o uso, para a divulgação, né? Foi exatamente isso que eu quis falar. E assim, pode ter certeza que eu irei divulgar isso, entrar em contato, pedir para entrar em contato com você, tá? Pode deixar. Foi muito bom conhecer o seu trabalho até nesse exato momento. Obrigada. Certo, obrigada a você. Legal, Marise. Agora precisa, talvez, você, na sua equipe de trabalho no Debase, né? Pensar em convidar o Eric, né? Convidar o Eric, uma atividade, né? Própria lá, eu acho, né? Ok. Então, agora, Marcos Vinícius. O final dele é esse aqui? Marcos Vinícius. Felipe, certo. Já, tá? Ótimo. Pode deixar. Bom dia. É um prazer ver vocês, estar aqui no IMES, né? Bem, eu gostaria de saber, por exemplo, o Eric foi maravilhoso, né, na sua apresentação. Parabéns pela sua apresentação. Obrigada, Marcos. Mas tem alguns contextos que eu preciso conhecer. Por exemplo, eu conheço a história da natação, tá? Por exemplo, na África do Sul, né? Onde ocorreu a primeira vez o campeonato, onde conseguiram medalha de ouro, né? Um surdo conseguiu uma medalha numa competição contra ouvintes. Como isso aconteceu, né? E, na verdade, foi uma natação onde teve uma distância, né, determinada, e aí esse surdo conseguiu, na verdade, fazer essa competição nesse espaço e conseguiu uma medalha de ouro. Isso que é fantástico. Por exemplo, também no Brasil, uma menina chamada Giovana. Ela ganhou várias medalhas em competições contra ouvinte, assim, na verdade, ela competiu junto com os ouvintes, né? Isso foi se sumindo, desaparecendo com o tempo, né? E agora, na verdade, vendo a sua pesquisa, né, do seu glossário, é uma pesquisa realmente muito relevante. Eu realmente tenho prazer e eu quero apoiar você também nessas outras informações, porque existem várias outras informações.
Eu posso te pedir, Eric, por favor, para colocar, né, na verdade, voltar, né, nesse tema, nesse trabalho com a educação física, porque dentro do departamento também, dentro do INES, também fora desse espaço do Instituto, porque, por exemplo, há 2 anos atrás, né, a Confederação Desportiva de Surdos, a CBDS, ela tem se voltado para a questão da educação física, da formação desses profissionais. Mas, por exemplo, o que ocorreu nesse período? Tem professores de educação física, mas não tem a carteirinha, por exemplo, não tem a formação. A maioria tem formação e são professores ouvintes que ensinam para essas pessoas esses esportes. Aí eles me perguntam assim, por exemplo, eu explico para eles que existem sim, e é importante você se colocar, é importante você ser protagonista, entrar nesses espaços para que você entre nas associações, entre nesses espaços para que você participe um pouco mais. Eu vou te auxiliar nisso para que você participe mais e não deixe isso sumir, né? Porque precisa haver uma organização, por exemplo, a organização do seu glossário, precisa criar também um artigo, que é muito importante você criar um artigo, e é isso. Certo, eu agradeço e concordo. Eu agradeço por essas informações, tá, Marcos? Muito obrigada por me informar isso, tudo que você acabou de falar, eu acredito que seja importante. E é verdade, eu com contato com o esporte, eu e tem mais um outro professor, que eu fiz o sinal agora. O problema é que meu foco realmente é em natação e não nas outras áreas. Então, eu me preocupo com os surdos que têm curiosidade em outros esportes, mas como eu sei que existem surdos preocupados com a natação, então eu fiquei pensando em produzir sinais especificamente dessa área, né? Por exemplo, em São Paulo, existem alguns atletas campeões por lá, nos 50 metros, 100 metros, né, nessa variedade que eu falei para vocês, das distâncias. Então, os vencedores das Olimpíadas, alguns atletas que estão em São Paulo. Então, alguns que tentaram e não conseguiram suas medalhas, são muitos atletas famosos. E geralmente o que se vê no campo são campeonatos com ouvintes, realmente. Então, eu acredito que para surdo a importância do corpo, né, a questão física e a estimulação na visualidade, para que eles entendam como isso acontece. Então, a minha preocupação em realmente despertar esse interesse nas pessoas e fazer uma divulgação de forma que isso se fortaleça no sentido de entender também as questões de saúde que isso traz, né? O benefício que esse esporte traz para os surdos que ainda não têm conhecimento, né? A questão da agitação, ele fica menos agitado se ele tem condições violentas, né, nos seus movimentos, por exemplo. Eu acho que isso ajuda muito. Se ele tem questões de ansiedade, outras coisas relacionadas a isso, eu acho que ajuda bastante. Então, o que eu proponho é isso, assim como está acontecendo com o manuário, que possamos criar um evento, até de forma remota, por exemplo, não sei, só uma proposta que possamos ajudar essas pessoas que não têm esse conhecimento, ou talvez fazer para professores especificamente, e aí pensar nessa questão de visualidade mesmo, para que se fortaleça ainda mais esses sinais na área dos esportes, eu como sei especificamente da natação, para mim seria uma alegria, porque eu realmente gosto de campeonatos, eu me interesso por essa área, então eu acho que seria uma boa tentativa. Pode se esforçar Mas, para fazer. sim, eu penso que como que nós vamos fazer essa divulgação? Eu prefiro pensar em quem gostaria de aprender isso comigo, me chamar, e aí
E aí sim pensarmos em como vamos fazer, né? Pensar até em patrocínios, essas coisas assim, tá? Tomara. Sim, eu torço com você. Tomara. Obrigada. Outra pessoa quer perguntar, comentar? Bruno. Olá, tudo bem? Obrigada. Parabéns. Eric, esse é o sinal? Isso, esse é meu sinal. Obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui nesse glossário. O Álvaro, na sua pesquisa, que foi muito boa. Bem, eu já dei ideia para a Vilma e também vou dar ideia à professora, né, a professora Marise, que falou um pouco sobre convidar você para que você fale dentro dessa equipe, por exemplo, do departamento, do ensino superior, para que você crie, por exemplo, um projeto voltado à área de educação física e tente, com esse projeto, um caminho, né, para que seja levado para o Debase, que seja levado para esses espaços, e porque o seu trabalho já está estabilizado dentro do Departamento de Ensino Superior. Então, eu acho que essa pesquisa precisa ser apresentada para que todos tenham a mesma admiração que nós tivemos aqui nesse espaço e que tente também influenciar outras pessoas. Por exemplo, o Alexandre, né, que é a Alexandra, acho que é do judô, tem outros atletas também que estão relacionados, né, que são pessoas que já estão trabalhando, têm as suas conquistas, e você pode fazer uma troca com essas pessoas, né? E você, né, Eric, pode incentivar e influenciar, sim, para que esses outros surdos tenham outros caminhos, que consigam perceber através do seu caminho novas ideias, que você pode ofertar para esses surdos também, por exemplo, um espaço, né, e estratégias, né, para que eles consigam compreender e que dentro do departamento, mais a associação, possam fazer uma parceria de trabalho com esses surdos, porque existem surdos, sim, por exemplo, que existe a questão do sedentarismo, a dificuldade de não praticar nenhum esporte, tem a questão da diminuição da violência através dos esportes, que é muito importante, e eu digo para você, é interessante você realizar esse trabalho. Então, você pode, sim, junto com esses professores, né, citados aqui, fazer um trabalho em parceria e tentar fazer esse trabalho. Eu estudei no INES, né, no período de 2010 a 2019, né, juntando toda a minha parte, minha vida acadêmica dentro do Instituto, e, no caso, o esporte, as competições dentro da natação, e, antigamente, eu não esqueço o professor que tinha esse sinal, o professor Duro, o nome dele, não lembro o nome dele, ele era negro. Acho que está falando de outro professor, não sei se eu conheço. Eu acho que é Selby. Não estou lembrando agora. Selby. Não, É o nome dele? Quem? Sim, o professor bem antigo, né? Continua ele. Que já se aposentou, assim. Falando que é Selby. Ele é muito antigo dentro do departamento e ele sempre exigia muito dos alunos, incentivava esses alunos a fazer esportes. E, na verdade, ele já é um senhor de idade e as pessoas jovens ficavam olhando e ele criava esse movimento dentro do departamento, né? Sim. E qual era o objetivo? Para que o esporte, principalmente dentro desse espaço, ele seja um esporte onde tenha a questão da compreensão, das estratégias, da valorização desse aluno. E eu agradeço isso a ele, e eu digo para você, por exemplo, agradeço a esse professor que me esforçou e nos esforçou, né, a fazer esse material, e hoje, nós, surdos do Rio de Janeiro, podemos dizer que nós somos pessoas vencedoras, sim. Estamos trabalhando dentro desse espaço, estamos no Rio de Janeiro, e creio que tomara, né, que no futuro você faça o mesmo, né? E você pode despertar esse interesse. Por exemplo, fazer uma parceria, né? Você já conseguiu fazer o seu glossário, agora ele precisa ser divulgado, a sua pesquisa pode ser aumentada e criar um empoderamento dentro desses espaços do Brasil, né? Por exemplo, pede ao INES ou ao CNPq,
ao INES, ao CNPq, pode fazer uma pesquisa, né, onde você consiga uma parceria em projetos e que esse projeto possa se fortalecer para quê? Para atingir esses alunos, né? É uma dica e tomara que você siga esse caminho. Parabéns. Parabéns pela palestra, parabéns pela banca, não, parabéns pela palestra. Obrigada, viu? Agradeço. Uhum. Muito bom, eu agradeço realmente ao Bruno por me apoiar em me passar essas informações, agradeço aos surdos todos, ao Bruno agora, que me explicou sobre isso, sobre esse assunto, eu vou me esforçar, eu digo que vou me esforçar, pensando nesse projeto. Mas a Surge, por exemplo, ela me chamou para a questão dos esportes, né, handball, especificamente para o handball. E a federação também me chamou para alguns outros esportes, né? E eu fiz uma cirurgia, então foi um pouco complicado, infelizmente. Agora, né, nesse momento das Olimpíadas, eu não pude apoiar, né? Não pude dar esse apoio. Acabou que eu até queria, mas eu tive esse impedimento. Então, como eu falei para vocês, eu gosto muito de ensinar os professores que são funcionários, né, tanto de municípios, de escolas especificamente. Você pode criar um projeto, divulgar esse projeto. O que você acha? Na verdade, eu tenho um foco mais aprofundado quanto federação, sabe? Pensando nas regras mesmo do esporte, dos campeonatos. Isso é algo que eu realmente amo fazer. E como eu falei para vocês, o meu foco na natação, juntamente com a federação, aqui no Rio de Janeiro, junto com os surdos, que são poucos, mas que estão envolvidos nessa área, e aí eu entro de forma a ajudar nessa ampliação, na divulgação disso mesmo, para que eles entendam os sinais utilizados nessa área. Então, não temos patrocínio, né? Eu não disponho de patrocínio ainda, e estou trabalhando no DESUR. Fora isso, esses trabalhos que eu faço de forma porque eu gosto mesmo, então eu faço apoiando as federações e esses professores que são licenciados, né, eles têm licença, carteira para trabalhar com isso, mas eles me chamam porque eles sabem que eles vão ensinar aos surdos e sabem que eu sei sobre esses sinais especificamente. Então, eu faço um trabalho mesmo de apoio, sabe? Então, se as pessoas que têm interesse, ou os professores que têm interesse, eles assinam isso comigo, e eu faço de forma a apoiar mesmo. E para o DEBASE, como eu falei anteriormente, eu libero a divulgação, tá? Mas eu digo que eu quero ajudar só como voluntário mesmo, tá? Eu posso fazer esse apoio como voluntário, de acordo com o trabalho que eu fiz, de pesquisa, né? Posso ajudar professores ouvintes e até os surdos, passando para os surdos, os dois, sem problemas nenhum, que o meu foco também é estimular para que isso chegue nos alunos surdos. Pode ser outros esportes, assim, sem problemas, como o handball que eu mencionei antes, mas o meu foco principal de estudo é a natação. A coordenadora já me conhece, ela sabe, mas eu sempre espero que as pessoas tenham interesse, me chamem. Eu já tive até um contato, mas eu sempre espero ser chamado, tá? Sobre a natação, eu já fui pedido também alguns apoios e fico sempre aguardando por conta até, né, desse momento remoto que nós estamos vivendo. Então, é um pouco mais complicado os contatos, assim, né, presenciais. É isso. Certo? Obrigada. Agradeço pelas perguntas. Tem outra pessoa que quer perguntar? Pronto? Acho que pronto, Vilma. Eu queria pedir ao Eric para deixar o contato dele, se fosse possível disponibilizar o WhatsApp, e-mail, alguma coisa assim, que aí ficaria mais fácil da gente entrar em contato. Mas tem no grupo o manuário
Você está falando para você, para o Debase? Ah, tem. O celular Tá. dele dentro do grupo manuário. Desculpa. Aí você vai, olha e copia. Tá? Já está, né? Já está. Tem outra pessoa que quer falar, perguntar? Nada? Bom, então a gente vai encerrar, mas antes de terminar, iríamos perguntar para o Eric se ele quer falar, complementar mais alguma coisa para terminar. Então, eu sinto falta de trabalhar com esse tema, trabalhar com essa área, que tem muito tempo, né, até por conta dessa questão de estar tudo remoto hoje em dia, a gente não faz mais a prática da educação física, não faz mais a prática do ensino da natação. Então, eu sei o quanto isso é bom, o quanto isso é importante, mas tem muita coisa que a gente acaba esquecendo, acaba perdendo. Então, assim, eu pretendo muito voltar a essa prática para relembrar e poder voltar à atuação. Eu fico pensando futuramente o quanto é necessário da gente retomar toda essa prática que a gente está se perdendo agora nesse momento, né? Por exemplo, esse meu tema, que é o foco na natação, fico pensando, qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo, pelo WhatsApp, pelo e-mail, o manuário, o Facebook também. Eu tenho esse material no YouTube, já está aí com o meu nome, né? Para vocês pesquisarem com o meu nome, que já está ali registrado. Também pode me procurar no particular, pode mandar mensagem no chat do Facebook. Eu queria muito que vocês incentivassem o estudo a participar mais e aprender mais na natação, porque a gente viu a quantidade de estudo diminuiu muito. Isso é preocupante. Então, é muito importante que o estudo volte a ter essa prática, até as questões de saúde. Marcos, que é um complemento. Então, Érica, eu estou acompanhando, né? Acompanho a federação, as associações desde pequenininho, desde os 9 anos. Eu já acompanho, frequento as associações. E atualmente a Associação SUS também vem sofrendo esse mesmo processo. Que antigamente tinha muito estudo interessado, hoje em dia, por uma questão de tecnologia, de facilidade de comunicação, o estudo não frequenta mais esse espaço de convivência entre o estudo, onde nós praticávamos esporte e fazíamos diversas atividades. Você pensando numa estratégia de chamar o surdo, talvez, do INES, né, enquanto espaço físico, futuramente poderia pensar em criar um point, né, de encontro dos surdos. E esse point seria um local onde os surdos se encontram, os surdos frequentam. E aí esse local ficar conhecido entre os surdos começarem a frequentar, como a gente conhece muito como gueto. E aí o surdo frequentaria esse local e ali, enquanto comunidade, como as associações eram antigamente, né, que hoje em dia houve um esvaziamento muito grande, a gente pode pensar num novo local onde os surdos consigam frequentar e a gente assim poder incentivar eles a esses esportes. Para que os surdos venham ter interesse e acesso a esportes também. Por exemplo, como trilha, rapel, diversos esportes que eu já praticava, eu não vejo nenhum surdo fazendo hoje em dia. É um esporte tão prazeroso, que traz tanta coisa legal, uma troca tão importante para as pessoas que praticam. Então, talvez você vai começar esse movimento tão importante de trazer à tona e trazer à volta o surdo nesse caminho do esporte. Quem sabe futuramente a gente consiga ampliar, não apenas para a natação, mas para diversos outros esportes. É uma coisa de extrema necessidade. Sim, obrigado. Agora, a gente pensando, por favor, em divulgar que as Olimpíadas de Outubro, né, vamos torcer para o Brasil. Você vai ter agora esse ano, então vamos torcer todos juntos. Bom, perguntar, Janete, se quer fazer algum complemento antes da gente terminar? Só dar mais uma vez os parabéns ao Eric pela palestra, pela quantidade de perguntas e adendos ao que ele falou. A gente está vendo que foi uma coisa que agradou muito, que pode render ainda muito mais, que vai render, que o manuário vai contribuir para isso, você contribuindo com o manuário e a gente com você. Vamos em frente. E acho que é só isso.
Acho que é só isso. Eu desejo que a divulgação desses sinais seja grande, que muita gente passe a utilizá-los e que eles se multipliquem em sinais para outras modalidades de esporte, porque realmente é muito necessário, como o Marcos falou, que os surdos voltem àquela tradição antiga de praticar esporte. Até no Fluminense, né, que é ali pertinho do INES, havia uma parceria muito grande entre o INES e o Fluminense. Isso tem que ser incentivado de novo, eu acho, né? Acho que é bom para todos. É bom para o Fluminense, eu sou fluminense, é bom para os surdos em geral, né? Porque é importante para a saúde. Eu acho que isso tudo, o Eric pode ser uma mola propulsora nessa história toda. Então, é isso, Eric, parabéns. E eu, Vilma, só queria complementar, agradecendo ao Eric pela palestra ótima, né, que você apresentou hoje. Você viu, Eric, muitas pessoas interessadas no seu tema, né, surdos, ouvintes interessados. Aqui no bate-papo, estou lendo aqui no bate-papo, muitas ideias novas para você. Eu vou copiar e vou te mandar. Muitas ideias boas para você, né? Projetos futuros seus, se você quiser, né? Então, parabéns pela sua palestra, agradeço os intérpretes, agradeço todas as pessoas que participaram da palestra, obrigada, né? E essa é a última palestra antes das férias do Desu. Aí depois, em setembro, a gente volta com novas palestras do Manuário. Tá bom? Nossa. Ok. Gostei ali do comentário sobre o Fluminense. Obrigada. Já copiei. Vou te mandar. Copiei já. Ideias para você. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.